Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui falando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso A Desconstrução em Derrida, curso exclusivo para vocês, assinantes do Mileto Academy. A gente sempre vai estar trazendo novos conteúdos, novas abordagens referentes à filosofia contemporânea e hoje no nosso curso a gente vai falar sobre o grande Jacques Derrida, né? O argelino francês, franco-argelino Jacques Derrida, né? Que nasceu na Argélia, mas estudou e fez a sua carreira acadêmica na França, em Paris. O Derrida ele nasceu lá em 1930 e faleceu em 2004, né? Então é um filósofo bem recente, bem contemporâneo. Ele é conhecido por suas contribuições na filosofia com a corrente filosófica da desconstrução, né? Então ele estudou filosofia em Paris, onde se tornou professor, desenvolveu a sua carreira acadêmica, né? Então ele é um filósofo franco-argelino. O Derrida, ele ganhou destaque lá na década de 60 com a publicação de seus primeiros trabalhos que questionavam as noções tradicionais de estabilidade do significado e identidade, né? Então, a partir disso, ele desenvolveu aí a sua abordagem filosófica conhecida como desconstrução, né? Que critica a metafísica, né, principalmente, e a linguagem ocidental, né? Então, destacando a importância do quê? Da diferença, vamos dizer assim, diferença, ausência e instabilidade. São três coisas aí e a gente vai abordar daqui a pouquinho, né? Então, ao longo da sua vida, o Derrida ele foi um filósofo muito produtivo, escreveu de maneira muito extensiva, né, sobre uma ampla variedade de temas, incluindo literatura, arte, política, ética, né? Então as suas ideias elas influenciaram aí não apenas a filosofia, mas também áreas como teorias literárias, estudos culturais e até a própria sociologia, né? As ciências sociais. No campo da sociologia, o Derrida ele é muito estudado também, né? Então ele foi um pensador, não deixou de ser controverso, né? Em suas obras, e elas foram cheias de intensos debates, vamos dizer assim, né? Posteriores, recebeu muitas críticas, como não poderia deixar de ser, né? Então, o seu impacto na filosofia contemporânea é inegável, né? Tanto que ele é um filósofo muito recente, como eu disse, veio a falecer em 2004, né? E ainda assim é tido como um dos figurões aí da filosofia e com certeza será estudado nas próximas décadas e décadas, com toda certeza, né? O seu legado ele continua inspirando aí novas gerações de estudiosos no mundo todo, né? Quando ele veio a falecer, ainda em Paris, deixou um vasto corpo de estudos aí, né? Então, falando do objeto do curso, que é a desconstrução, né? O deconstrução, no Derrida. É uma abordagem filosófica criada pelo próprio pensador, né? Então ele não a utilizou, diferente, por exemplo, quando a gente fala do existencialismo em Sartre, que ele foi buscar lá no Kierkegaard. O Derrida não, ele criou a corrente, né, a gente pode chamar assim, da desconstrução, que ganhou uma relevância muito, muito importante lá no século XX. Então, essa corrente filosófica revolucionária, vamos dizer assim, né? Ela desafia as ideias tradicionais e de estabilidade do significado, né? E aponta para uma estabilidade
inerente da linguagem e do pensamento humano. Então, a gente vai explorar ao longo do curso um pouquinho sobre os principais conceitos da desconstrução e entender o papel fundamental do Derrida nessa jornada intelectual, né? Então, a desconstrução, ele é um método, como que a gente pode dizer? Um método analítico, né? Ele é esse método analítico que questiona as oposições binárias, né? E hierárquicas que moldam as nossas concepções e interpretações do mundo, né? Binárias no sentido de A ou B, né? E isso tange as nossas concepções a respeito e interpretações a respeito do mundo, né? Então, o Derrida, ele sugere o quê? Que o significado de um termo, um conceito, ele só pode ser compreendido em relação a outros termos, né? E como que a gente vai dizer, uma teia interconectada, né, cria um processo contínuo de desconstrução, né? Um outro ponto importante, a sua crítica à metafísica, que eu vou abordar daqui a pouquinho sobre a desconstrução da metafísica em Derrida, né, quando ele critica a tradição filosófica ocidental, né, especialmente a metafísica, que ele tende a privilegiar o centro, a presença e a identidade estável, né? Em vez disso, vamos dizer assim, quando ele enfatiza a importância da diferença, né? Da ausência e da instabilidade como elementos fundamentais da existência humana, né? Então, uma das principais contribuições do Derrida também foi destacar aí a importância da escrita e criticar o que ele chama de logocentrismo, né? Que é o quê? Que é a crença, quando ele fala no logocentrismo, né? Essa crença de que a fala, o logos, é superior à escrita e que a fala ela é mais autêntica e direta na transmissão do significado, né? Então, Derrida, ele argumenta que a escrita ela é aí frequentemente marginalizada, vamos dizer assim, devido a essa crença, mas que na realidade ela está presente mesmo quando a gente fala, né? Mesmo quando falamos. Então, pois a própria linguagem ela é baseada a priori em convenções escritas, né? Então, a linguagem, ainda que a fala não seria nada sem tais convenções da escrita, né? O Derrida ele enfatiza um outro ponto, que é a diferença como um elemento fundamental na construção do significado, né? Ele fala aí da diferença e suplementariedade, né? Então, cada conceito ele é definido aí por suas relações em relação a outros conceitos, né? Então, além disso, ele introduz o conceito de suplementariedade, que implica o quê? Que sempre há algo faltando em qualquer conceito ou qualquer discurso, né? Então, sempre, ainda que elaborado de maneira impecável, sempre haverá algo faltando naquele conceito ou naquele discurso, né? Então, para preencher essa falta, a gente usa outros conceitos, outros discursos, né? Isso torna o significado de um processo contínuo e aberto, né? Então, por exemplo, quando a gente debate sobre textos platônicos, né? O Platão ele produziu, não teve uma vasta obra, uma vasta produção literária, em termos filosóficos, vamos dizer assim, que uma produção até um pouco mais enxuta, mas
Quantos e quantos pensadores e acadêmicos e estudiosos debateram sobre os escritos platônicos e continuam a debater aí, né? Há mais de 2.500 anos, né? O quanto não é produzido a respeito, né? Daquelas, vamos dizer assim, é claro, Platão teve uma obra magnífica, né? Mas vamos dizer, entre aspas, naquelas poucas páginas escritas por Platão lá há quase 2.500 anos atrás, o quanto, se não milhares ou até milhões, eu uso dizer, de outras produções posteriores, né, sobre as ideias de Platão e Aristóteles e assim por diante, né. Um outro ponto, quando a gente fala no contexto e a historicidade, né, no Derrida. Então, a desconstrução, ela enfatiza a importância do contexto, da historicidade na compreensão dos conceitos e dos textos, né? Então, o Derrida, ele critica a ideia de quê? De que o significado pode ser isolado, né, do seu contexto histórico e cultural. Então, as nossas interpretações, elas são moldadas pelas circunstâncias em que vivemos e pelos sistemas de significados prevalecentes aí na nossa sociedade, né? Um outro ponto, quando a gente fala que a desconstrução em Derrida não é destruição. É muito importante a gente ter essa diferenciação, né? Desconstrução não é e não significa destruição, né? Então é crucial para a gente entender a desconstrução, ela não propõe destruir conceitos estabelecidos, né? Mas desestabilizá-los, vamos dizer assim, né? Através da desconstrução, que a gente busca abrir espaço para novas perspectivas, tá? Abrir espaço aí para novas perspectivas e compreensões mais amplas, né? Então, o Nietzsche, ele não destrói o texto. Quando a gente fala na desconstrução, a gente fala em abrir espaço para novas perspectivas, né? Compreensões mais amplas, permitindo a coexistência de múltiplos significados, né? Que é justamente o que os textos, principalmente os filosóficos, né? Mas não apenas os filosóficos, os literários como um todo, poéticos também, mas os filosóficos como, vamos dizer assim, principalmente, né? A gente ter permitir essa coexistência de múltiplos significados, né? Até porque todo texto ele é passível das interpretações de cada um, né? Por mais claro que seja, ele é passível aí das interpretações de cada leitor. Principalmente, e na filosofia principalmente, né, como eu disse, que muito trabalha com conceitos abstratos, né? Então, um leitor pode interpretar a mesma obra de maneira diferente de outro, e outro pode interpretar de maneira diferente de outro, né? Então, isso aí abre espaço para essa coexistência de compreensões, né? A desconstrução proposta pelo Jacques Derrida, ela é uma abordagem filosófica inovadora, né? Então, o Derrida, ele inovou quando ele questionou a estabilidade do significado, vamos dizer assim, e desafia a tradição filosófica ocidental, né? Então, ao desconstruir o significado e enfatizar a importância da diferença da escrita, né, do contexto e da historicidade, o Derrida, ele convida a gente para olhar, além das, como eu disse no começo, dessas oposições binárias e hierárquicas, né, que são rígidas, que limitam aí a nossa compreensão do mundo, né?
Então é através dessa perspectiva que a gente pode alcançar uma maior abertura intelectual, né? E uma apreciação mais profunda da complexidade da existência humana como um todo, né? Porque o Derrida está muito enraizado na questão da linguagem, né? Lembra que eu tinha falado sobre a desconstrução metafísica em Derrida, né? A desconstrução metafísica proposta pelo Derrida, ela é uma vertente específica aí da corrente filosófica da desconstrução, que se dedica ao quê? A questionar e desconstruir os fundamentos da metafísica tradicional, né? Então, nesse texto, quando a gente fala assim num contexto amplo, né, de identidades, de identificação, né? Então, a gente observa, né, e explora principais conceitos da desconstrução metafísica no Derrida, né? E como ele desafia as noções estabelecidas de presença, identidade e estabilidade. Lembra que eu tinha falado? Presença, estabilidade, presença, identidade e estabilidade, né? Falei da metafísica, né? Isso aqui, lógico, eu vou só fazer um breve apanhado aqui, né? A metafísica é uma corrente filosófica que se preocupa, que eu falo, a natureza última da realidade, né? E a busca por fundamentos, princípios e verdades universais, né? Vamos dizer assim. Claro, com certeza um dos campos aí mais complexos de estudo, né? A gente não vai se aprofundar na questão metafísica nessa aula, mas ela tende a privilegiar a noção de um ser estável e essencial, né? Bem como aí a ideia de uma verdade única, de uma verdade transcendental. Então, quando a gente fala, muito hoje se associa erroneamente, né, a questão metafísica com a questão espiritual, né? Ou com até, quando a gente fala na questão transcendental, a gente está falando nas questões de abstração, né? Então, tudo que é passível de abstração na filosofia é metafísico, né? Questionamentos que não são fundamentados, vamos dizer assim, em elementos concretos, são questões metafísicas, né? Uma outra coisa, quando fala metafísica é o que está além da física, né? Isso é talvez um outro equívoco histórico, né? Porque quando foram fazer os apanhados dos textos de Aristóteles, na sua obra Metafísica, ele não havia catalogado muito bem, né? Então teve a obra física, né? E aí depois, quando foram compilar esses textos, até então sem título, sem nada, foi o que veio depois da física, né? Depois do texto, física. Então, meta, além, né? Do grego, além, ficou metafísica, o que está além da física, né? Mas isso acabou ganhando um sentido totalmente diferente, né? Então, hoje é uma convenção, né, a gente chamar a metafísica não como aquilo que está além da física, né? Mas o que chama-se da filosofia última da realidade, né? Conceitos essenciais. A metafísica trabalha com o conceito de essência. O próprio conceito de essência na filosofia é um conceito metafísico, né? Quando Sartre mesmo, a existência precede a essência, né? Então, o próprio conceito de essência, entre outros,
é um conceito metafísico. O belo, o bom, o belo, o justo, né? São conceitos metafísicos, né? Porque exploram a busca por uma filosofia última, digamos assim. Isso, tá, pessoal, num apanhado bem geral. Claro que a metafísica daria conteúdo aí para horas e horas de aulas, de cada desdobramento, de cada pensador, né? Mas isso num contexto bem, num apanhado bem geral, né? Então, o Derrida, voltando ao nosso Derrida, ele inicia a desconstrução metafísica questionando uma coisa, que foi a ideia de presença, né? Como assim? Na tradição metafísica, o ser, ele é frequentemente associado ao que chama-se de presença plena, né? Onde algo só é real e significativo quando está presente de forma imediata, né? Então, algo só é real e significativo quando está presente de forma imediata. O próprio significado da presença é metafísico, né? Então, mas assim, no entanto, o Derrida, pessoal, ele argumentava que essa presença é ilusória, né? E que, na verdade, o significado é construído em relação à ausência e à diferença, né? Então, não é a presença, é a ausência. Então, além disso, ele também critica a noção de identidade, né? Tem que fala da identidade estável, né? Na metafísica, o ser ele tende a ser definido por suas características essenciais e fixas, tá? Na metafísica, um ser ele tende a ser definido por suas características essenciais e fixas, né? Esse é por essência, né? E fixa, ou seja, imutável. Mas o Derrida, ele sugere o quê? Que a identidade ela é constantemente construída e redefinida em relação a outros conceitos, né? Não havendo aí uma essência imutável. É aí que está a desconstrução da metafísica pelo Derrida, né? Porque para o Derrida não há uma essência imutável, como até então havia na metafísica, né? O próprio conceito de essência imutável é um conceito metafísico, né? Então, para o Derrida não tem essa essência imutável, né? Tudo é passível de mudança, né? Fluxo. Quando a gente fala na linguagem também, né? A linguagem e a desconstrução, para o Derrida, a linguagem é o meio fundamental aí através do qual a metafísica opera e é perpetuada, né? Porque, assim como tudo, na verdade, né, como a própria filosofia, o Wittgenstein já trabalharia isso anteriormente, mas a linguagem é o meio fundamental através aí do qual a metafísica opera e é perpetuada, né? Porque a conceitos metafísicos, desdobramentos a respeito de conceitos metafísicos, eles são puramente guiados pela linguagem, né? Então ele mostra, tá, pessoal? O Derrida ele mostra aí como a linguagem ela é composta de significados que são relativos e interdependentes, como ele chama, né? Desconstruindo a ideia de que as palavras têm significados fixos e estáveis, né? Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, eu falo a palavra maçã, né? A maçã tem um significado, é a fruta, né? Mas não necessariamente que a palavra, né? Ou seja, a linguagem, quando eu falo da palavra maçã, é uma linguagem, uma palavra, vá sempre significar a mesma coisa, né? Talvez aqui, sei lá,
10 séculos, não sei. Maçã pode significar chapéu, entendeu? É só uma... lógico que isso é uma ideia bem ilustrativa só, né? Para a gente falar a respeito, para a gente raciocinar a respeito de como as palavras, como o Derrida desconstrói a questão de que as palavras elas têm significados fixos e estáveis, né? As palavras elas não são estáveis, elas não são fixas. A língua, toda língua, né? Toda língua, todo idioma, no caso, né? Toda linguagem, ela é viva, ela é pulsante, ela está em constante transformação, né? E o Derrida enfatiza isso. Ele também critica a tendência da metafísica de privilegiar a fala, como eu disse anteriormente, que privilegia a fala sobre a escrita, né? Então, a escrita, ela é frequentemente considerada secundária à fala, né? Por quê? Porque a fala, isso aí, vamos falar até numa questão quase freudiana, né? A fala seria o imediato do raciocínio, né? A fala seria a comunicação imediata do ser, né? Aquilo que eu estou falando está saindo do meu imediato. A escrita, ela já passaria por um crivo aí de uma mais analítico, de escolha das palavras, de um melhor arranjo do texto, de um melhor, né, de um melhor arranjo aí na construção do que eu vou redigir. Usa essa palavra, não vou usar essa, não vou usar outra. Então a gente tem mais liberdade criativa, vamos dizer assim, na escrita, né? Algo que na fala não. Algo que na fala seria a comunicação imediata, seria aquilo que né, aquilo que sai do imediato de nós, né? E o Derrida desconstrói isso, né? Que a escrita ela é considerada secundária à fala, né? O Derrida ele argumenta que mesmo a fala ela está sujeita a convenções escritas e subjacentes, né? Então a escrita ela é inerente à linguagem e a desconstrução busca expor, vamos dizer assim, essa presença subterrânea da escrita na própria fala, né? Então, quando ele fala que a escrita ela é inerente à linguagem, né? Então ela também, ela não é algo secundário à fala, mas é como se fossem duas coisas completamente distintas da comunicação humana, né? Não que a fala é o essencial e a escrita é apenas algo secundário à fala, né? Não, são duas características, duas manifestações diferentes da comunicação humana, né? Um outro conceito, pessoal, quando a gente fala sobre a desconstrução como desestabilização, né? A desconstrução metafísica, ela não busca negar ou destruir a tradição filosófica, né, vamos dizer assim, mas sim, como eu disse, desestabilizá-la, né? Então, o Derrida, ele mostra aí como a metafísica frequentemente se baseia nessas oposições binárias, né? A gente fala nas oposições binárias, verdade, mentira, presença, ausência, belo, feio, bom, mal, né? Essas são as oposições binárias da metafísica, né? Binário, conceito duplo, bom, mal, presença, ausência, verdade, mentira, os seus antônimos, né? Belo, feio, justo, injusto, alegre,
triste. Então, são essas as oposições binárias metafísicas, né? Porque são todos conceitos metafísicos, né? Ser, não ser, né? Então, como essas oposições elas são fundamentais pro funcionamento do pensamento metafísico, né? O pensamento metafísico, ele não seria, ele não teria sido, vamos dizer assim, produzido e fomentado dessa forma sem essas oposições binárias, né? Do bom, mal, verdade, mentira, né? São as oposições binárias na metafísica, né? Então, ao desconstruir essas oposições, o Derrida ele busca abrir espaço para uma compreensão mais complexa e aberta da realidade, né? Que algo que reconheça, né, a importância da diferença, da ausência e outra coisa que ele muito estava também, da multiplicidade de significados, né? Como assim, multiplicidade de significados? Gente, não necessariamente devemos estar presos a essas oposições binárias e traçar qualquer tipo de raciocínio ou qualquer tipo de análise com base nelas, né? O ser ou o seu oposto, o não ser, o belo ou o seu oposto, o feio, né? O silêncio, o barulho, enfim, poderia estar aqui números e números, que são essas oposições binárias, né? Então, é algo que o Derrida também desconstrói nesse sentido, né? Algo que a gente reconheça a importância da multiplicidade de conceitos, e não apenas o binário, ou seja, o A e o B, um polo e outro polo, né? Ser ou não ser, mas a multiplicidade. E essa seria ao próprio passo que o Derrida ele desconstrói a metafísica, ele abre espaço aí para o crescimento dela mesma, né? Ele abre espaço aí para o desenvolvimento da própria metafísica, né? Então o Derrida ele não é um destruidor da metafísica. Quando ele desconstrói a metafísica nesse sentido, que a gente não deve se apegar a essas oposições binárias, essa dicotomia, vamos dizer assim, isso nos abre as multiplicidades da vida, da existência como um todo, que é o que é, né? Ou seja, a questão das oposições binárias seriam apenas abstrações criadas por nós, né? Para, abre aspas, facilitar, vamos dizer assim, o nosso raciocínio com base nas coisas, com base nos elementos metafísicos e filosóficos, né? Então é muito importante a desconstrução metafísica do Derrida. Ela é uma abordagem filosófica que desafia os fundamentos da metafísica tradicional, né? Questionando a ideia de presença, a ideia de identidade, a ideia de estabilidade, né? Estabilidade no sentido de que nada é estável, imutável, né? Então, ao expor a natureza instável aí e interdependente da linguagem, ao desconstruir as oposições para uma compreensão mais rica, né? e flexível da realidade, né? A sua abordagem ela crítica, ela convida todos nós a repensar os conceitos e categorias que fundamentam nosso pensamento, permitindo aí uma visão mais plural e diversa do mundo, né? Então, a desconstrução metafísica do Derrida, ela
trabalha nesse conceito da pluralidade, né? Repensar essas categorias fundamentais e não se apegar, como eu tanto falei, nessas oposições binárias. Algo que não algo que não é belo é necessariamente feio, e algo que não é feio é belo, e acabou, né? Algo que não é bom é mal, ou algo que não é mal é bom, e acabou, né? Algo que não é verdade é mentira, algo que não é mentira é verdade, e acabou, né? São essas oposições binárias, né? Então o Derrida, ele dá muito mais lenha para a gente queimar nesse sentido filosófico, né? O Derrida deu um gás aí quando a filosofia estava, vamos dizer assim, por muitos considerada já quase que esgotada, né? Não se tinha mais muito o que produzir na filosofia, a não ser análises de conceitos passados. O Derrida ele chega com essa desconstrução aí que foi muito importante, por isso é um dos maiores nomes aí da filosofia contemporânea, né? Quando eu falei da linguagem, pessoal, o Derrida, como um dos principais poentes do que chama filosofia pós-estruturalista, né? E da desconstrução pós-estruturalista, ele realizou uma análise profunda e inovadora sobre a linguagem, né? Então, para o Derrida, a linguagem ela é um elemento central na construção do conhecimento, claro, né? Então, isso não haveria conhecimento humano sem a linguagem, né? A gente estaríamos talvez tal qual Homem das Cavernas, né? Sem uma convenção de linguagem estabelecida, não poderíamos ter os avanços técnicos, teóricos, nas quais tivemos, né? Então, quando ele fala desse elemento central, a linguagem como um elemento central na construção do conhecimento, da cultura, né? E da própria realidade, né? A sua análise linguística ela é fundamental aí para a sua desconstrução filosófica, né? Que desafia a estabilidade e as certezas que a tradição filosófica atribui à linguagem, né? Fala a diferença, a diferença um outro ponto, quando eu falo o jogo da linguagem, né? O jogo da linguagem, o Derrida ele enfatiza essa importância da filosofia como um elemento essencial na linguagem, né? Até porque não haveria filosofia sem linguagem. Então, para ele, tá, pessoal, a linguagem não possui significados, como eu disse, significados fixos, né? Mas é construída por uma série de diferenças entre os signos, né? Signos que a gente diz tal como simbologia, né? Toda linguagem é um signo do termo símbolo, né? Então o significado de uma palavra é determinado aí em relação a outras palavras e outras e por aí vai, né? Criando o que ele fala desse jogo de diferença sem fim, né? Porque toda palavra dá origem a outra. E assim como para eu formular uma frase, eu preciso de um apanhado de palavras. E para eu formular um texto, eu preciso de um apanhado de frases, que por sinal é um apanhado de palavras. E para eu formular um livro, é um apanhado de textos, que são um apanhado de frases, um apanhado de palavras, né? E então ele fala desse jogo sem fim, né? Que a linguagem produz. Um outro conceito, ausência e presença, tá? A gente fala da ausência e presença quando o Derrida ele criticou aí a ideia de que a linguagem é capaz de transmitir significados de forma completa
e imediata, né, ele argumenta que dentro de cada signo linguístico, novamente signo, como signis, o próprio termo etimológico, signo, significado, né, cada signo linguístico aí, há sempre uma ausência. Por quê? Porque o significado ele não pode ser aprendido de forma plena. Nenhum significado pode ser aprendido de forma plena, né? Então a presença plena, ela é uma ilusão, né? Ela é uma ilusão. E a linguagem, ela está constantemente implicando a ausência de outros significados possíveis, né? Quando ele falou, por exemplo, da estruturação pela escrita, né? Ele questionou aí vamos dizer assim, a primazia da fala sobre a escrita, como eu disse, né? Essa hierarquia que foi historicamente estabelecida na tradição filosófica e na tradição linguística, né? O Sócrates nada escreveu, o Sócrates apenas falou, né? Jesus, não estou falando de religião, o próprio Jesus de Nazaré, né? O maior nome o expoente do que é cristão, nada escreveu, apenas falou, né? Ou seja, isso fica como algo secundário, né? Então, Sócrates nada escreveu, logo, aquilo que Sócrates falou, tem o próprio ditado de palavras o vento leva, né? Para o Derrida, a escrita é fundamental para a própria estruturação da linguagem, né? Pois ela permite o quê? A conservação e repetição desses signos, né? Te aborda muito essa questão dos signos no Derrida, né? Além disso, os signos, eles são uma base para a fala, né? Essa base para a fala, a escrita ela é inerente à própria linguagem e não deve ser subestimada, né? Como eu vinha dizendo anteriormente, né? A escrita como algo secundário à fala, né? Então não, é inerente à própria linguagem, à própria forma como a linguagem se desenvolveu, e ambas possuem aí as suas características e qualidades, digamos que únicas, em suas contribuições, né? Claro, se não houvesse a fala, ficaria bem complicado se a gente só nos comunicássemos pela escrita. Talvez hoje, com o avanço tecnológico, né? A gente mais usa o WhatsApp do que telefona. A gente nunca antes nos comunicamos tanto por texto quanto hoje, né? Então, a escrita veio ganhando isso, mas isso são imagina se a gente só se comunicasse por escrita, né? Se a gente não tivesse a capacidade de fala. Nossa linguagem, ela com certeza ela seria bloqueada de certa forma, né? Assim como se existisse única e exclusivamente a fala, o oral, e não a escrita, nunca tivesse inventado, por exemplo, a escrita, e muita coisa se perderia, e talvez a gente estaria anos-luz dos avanços no qual estamos hoje, né? A própria transmissão de conhecimento, a transmissão de pensamento, a perpetuação dos conhecimentos técnicos, científicos, se dão através da escrita, né? Há muitos anos atrás, tudo era transmitido na forma da transmissão oral, né? Então era repetido de gerações até gerações, mas quanto isso não acabava mudando de geração para geração. E claro, a gente não está falando de termos técnicos, de termos, né, mais de mitos, tradições, histórias. Agora, imagina um avanço na medicina, na engenharia, na física, na química, na linguagem, né, nas ciências humanas,
na filosofia, na literatura, se não fosse a escrita, né? Então, provavelmente a gente estaria aí quase que nas cavernas, na época das cavernas, né? Então, quando Derrida fala, né, ele destaca essa compreensão de um signo, só é possível em relação à diferença e em relação a outros signos, né? Então, a significação ocorre aí em um sistema de diferenças, onde cada signo ele é definido em oposição ou em relação aí a outros signos, né? Formando aí uma que ele chama de teia complexa de relações, né? Teia complexa de relações, né? Onde cada um acaba se interligando, né? Um outro ponto também, pessoal, é a respeito que o próprio Derrida classifica como a suplementaridade. Ele introduz o conceito de suplementaridade que implica no que sempre vamos dizer assim, que sempre há algo faltando em qualquer conceito ou em qualquer discurso, né? Nunca nenhum conceito é pronto, nunca nenhum discurso ele é totalmente pronto, né? Então, para preencher essa falta, a gente acaba usando outros conceitos, outros discursos, né? Então a gente acaba tornando o significado um processo contínuo e um processo aberto, e nunca totalmente completo, né? Como eu dei o exemplo dos textos de Platão, né? Platão, lá quase 2.500 anos atrás, produziu as suas obras e tal. Não foi uma vasta obra, foi uma obra muito significativa, claro, mas não extensa, né? Significativa, mas o quanto ao longo de 2.500 anos não foi produzido novos textos e novas obras e novos debates e novas interpretações a respeito lá daquelas poucas obras de Platão na Grécia Antiga, né? Como eu disse, ousei dizer, se não milhões de textos ao longo da história, né? Não sei se seria exagero, a casa do milhão, mas centenas de milhares, com certeza, de livros, de análises, debates, sejam acadêmicos, sejam, enfim, sobre os textos de Platão. Centenas e são milhares, sobre às vezes o mesmo trecho, né? O mesmo trecho lá, por exemplo, da República, o mesmo trecho, né? Foi produzido volumes e volumes e pilhas de textos aí a respeito daquele trechinho lá do Platão, né? Então é isso quando o Derrida falava que é o que torna a linguagem um significado, um processo contínuo e aberto, né? E nunca totalmente completo. Isso não só na filosofia, em qualquer área, né, do saber, do conhecimento, a medicina, por exemplo, né? Quantos tratados de medicina, tratados a respeito de várias, né, revistas científicas, produções são feitas todos os meses, né? Só um exemplo, né? Mas, enfim, isso se aplica a todo o campo do conhecimento. Eu dei o exemplo da filosofia, mas isso se aplica a todo o campo do conhecimento, né? Também a respeito da desconstrução da hierarquia que eu estava falando, né? A análise do Derrida sobre a linguagem também envolve essa desconstrução das hierarquias. E falando dessas oposições binárias, como eu disse, estabelecidas pela filosofia, né? Então ele questiona a noção de centro, a noção de centro e margem, né? Centro, algo que está centralizado, e a margem está em volta, né? O verdadeiro e o falso, o dentro e o fora, né? Relembrando aí, eu falei dessas oposições binárias, né? Mostrando como essas oposições, elas estão aí intrinsecamente interligadas, e não pode ser rigidamente separadas, né? Porque sempre que a gente...
Para a gente ter, novamente voltando à metafísica, para a gente ter a ideia de que algo é belo, a gente deve ter a ideia do que é o feio, né? A gente não poderia conceber o belo se a gente não soubesse se o que é ou algo é feio, né? A gente não poderia estabelecer o conceito de dentro se a gente antes não concebesse o conceito de fora e vice-versa, né? A gente não poderia conceber se algo está fora se a gente não conseguisse conceber se que existe o conceito de dentro, né? E por aí vai. Verdade e mentira. A gente não poderia conceber aí o conceito de verdade sem antes a gente ter um pré-conhecimento do conceito da mentira e vice-versa, né? Então, eu falo quando ele fala da linguagem como um jogo contínuo, né? De diferenças e ausências, né? Porque toda dicotomia, toda oposição binária são ausências, né? Ausências de algo que estão no meio dessas oposições binárias e que muitas das vezes a gente acaba não enxergando, a gente acaba não compreendendo, né? Então essas ideias influenciaram profundamente aí o campo da filosofia e os estudos linguísticos, abrindo aí novas perspectivas e debates sobre a natureza da linguagem em relação com o pensamento humano, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado a você que assistiu até o final, que acompanhou até o final. Todos os conteúdos aqui do Mileto Academy ficarão disponíveis para todos de maneira vitalícia, para vocês assistirem e reassistirem quando quiserem. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Aproveitem que nesse mês agora de agosto vai ter muita novidade bacana aqui no Mileto Academy. Um forte abraço e até a próxima.